Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Gustavo, professor de robótica com o Arduino. Aqui você aprende a desenvolver aulas mágicas de robótica com o Arduino. E nós estamos na nossa playlist para a pós-graduação em robótica educacional focada em aprendizagem baseada em projetos e inteligência artificial, que vai começar em janeiro de 2027, né? Então eu estou prevendo lançar em janeiro de 2027, tomara que dê certo, né? Mas até lá nós estaremos aqui nos aquecendo com muitos conteúdos. E hoje eu estou aqui trazendo mapas conceituais e a estruturação lógica do conhecimento. Então é muito importante o professor saber como aprender, porque ele vai precisar saber ensinar o aluno ao aluno aprender. Porque muitas vezes o aluno não aprende na aula do professor porque o professor não sabe das estratégias, né, de aprendizado. Eu estou trazendo isso aqui para você. Falamos de mapas mentais, agora vamos falar de mapas conceituais, né, que são ferramentas pedagógicas sofisticadas para organizar, hierarquizar e dar sentido ao conhecimento, transformando o estudo em pensamento crítico e reflexivo. Primeiro, o que são mapas conceituais? Mapas conceituais são ferramentas pedagógicas que promovem a organização lógica e hierárquica do conhecimento. Diferentemente de esquemas decorativos, funcionam como instrumentos de pensamento que revelam como o estudante compreende e articula os conceitos que estuda. As ideias são conectadas por palavras de ligação que explicitam a natureza, né, exata da relação entre os conceitos, tornando o raciocínio visível e estruturado. Então, o objetivo do mapa conceitual é, como o próprio nome diz, é a organização lógica dos conceitos, né? Então, os conceitos eles são interligados. O mapa mental é como se fosse caixinhas organizadoras. Já os mapas conceituais, eles são pontes de construção do conhecimento, ou seja, você vai pulando de um conhecimento, de um conceito para o outro, né? E eles estão conectados, né? Eles estão estruturados. Então, aqui tem uma diferença. São confundidos, mas têm naturezas e objetivos distintos. Enquanto os mapas mentais eles partem de uma ideia central, têm conexões radiais livres, são baseados na fluidez criativa, têm associações subjetivas e pessoais, têm menos rigor na estrutura. Já os mapas conceituais são estrutura sistemática e hierárquica. São relações conceituais bem definidas e exigem análise rigorosa dos vínculos. Têm palavras de ligações explícitas e são orientados pela lógica do conteúdo. Então o mapa mental ele é mais criativo e o mapa conceitual ele é mais técnico. O mapa conceitual ele é mais lógico, racional, ele é passível até, eu posso dizer assim, de uma auditoria para ver se está certo ou errado, enquanto no mapa mental não necessariamente algo está certo ou errado, porque é mais subjetivo, mais pessoal, mais criativo, né? Então essa é a grande diferença. Então você pode começar no mapa mental, ali para tirar da sua cabeça e colocar no mapa mental, mas é importante você evoluir depois para o mapa conceitual. A origem, né, a proposta dos mapas mentais foi desenvolvida por Joseph Novak com base na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Essa abordagem considera que a aprendizagem ocorre quando novas informações se conectam, de forma não arbitrária, aos conhecimentos prévios do estudante, criando redes de significado duradouros e coerentes. Então, para você colocar no mapa conceitual, ele precisa se conectar com a estrutura existente, né? Então precisa fazer sentido para estar ali. Então no mapa mental é criativo, né? Então muitas vezes você está colocando ali a sua criatividade, mas no mapa conceitual não necessariamente. Você precisa fazer que tenha uma rede de significado ali que faça sentido. Hierarquia conceitual, a espinha dorsal do mapa, né? Então a organização hierárquica é um dos pilares fundamentais dessa técnica. Cada nível de estrutura cumpre um papel específico na construção do conhecimento. Então você tem um conceito central, categorias principais, subcategorias e relações, exemplos e aplicações específicas. Conceitos mais abrangentes ocupam o topo, enquanto ideias específicas se distribuem nas camadas inferiores.
facilitando a compreensão de causa e efeito, funções e aplicações. Então, está tudo interconectado, né? Então, no mapa conceitual, você tem uma ligação muito forte entre os conceitos, causas e consequências. Aprendizagem significativa em ação. Como a aprendizagem ocorre? Segundo Ausubel, aprender de forma significativa não é memorizar, é conectar. O estudante ancora novos conceitos ao que já conhece, formando redes de compreensão cada vez mais ricas. Então isso você vai absorvendo conhecimento que faça sentido com o seu ecossistema, com a aprendizagem já existente. Os mapas conceituais tornam esse processo visível e intencional, forçando o estudante a identificar quais conceitos já dominam e onde residem as lacunas do seu conhecimento. Então, a partir do momento que você vai conectando, você tem o seu mapa conceitual, você vai buscar o conteúdo de forma intencional para completar a sua rede de conhecimento. Isso é muito importante, né? Mapas conceituais e a taxonomia de Bloom. O uso de mapas conceituais ativa os níveis mais elevados da taxonomia de Bloom, indo muito além da simples memorização. Então, lembrar e compreender, identificar e organizar conceitos fundamentais do conteúdo estudado. Você vai analisar, decompor o conhecimento e identificar relações entre as partes. Sintetizar e avaliar, que é construir visões integradas e julgar a relevância dos conceitos no campo do saber, né? Então, existe essa jornada, né, de lembrar, compreender, analisar, sintetizar e avaliar. Metacognição, aprender a pensar sobre o pensar, né? Então, é refletir sobre o próprio pensamento. Isso nós estudamos lá nos primeiros episódios. O processo de elaboração de um mapa conceitual exige escolhas fundamentais. Quais conceitos são centrais, como se relacionam e qual a melhor forma de representá-los. Esse processo ativa habilidades metacognitivas essenciais, a capacidade de monitorar e regular o próprio aprendizado, reconhecendo padrões, hierarquias e lacunas no próprio pensamento. Então, o mapa conceitual e também o mapa mental ajuda na metacognição, porque você aprende a pensar, você aprende a pensar sobre o seu pensamento, sobre como os conceitos entram na rede neural que está aí dentro da sua cabeça. Aplicações por área de conhecimento. Ciências exatas, visualização de processos, fórmulas interconectadas, demonstração matemática e encadeamento lógico. Então, se nós fôssemos hierarquizar as ciências exatas. E já nas ciências humanas, temos a organização de argumentos, correntes de pensamentos, linhas teóricas e relações entre autores e contextos históricos. E ciências aplicadas, esquematização de metodologias, fluxos operacionais, protocolos de pesquisa e relações entre variáveis experimentais. O conhecimento como sistema estruturado. Uma das virtudes dos mapas conceituais é permitir que o estudante visualize o campo do conhecimento como sistema estruturado e não como um conjunto de tópicos isolados. Essa perspectiva sistêmica favorece a internalização de saberes com maior profundidade e coerência. O estudante deixa de acumular informações fragmentadas e passa a construir uma visão integrada das disciplinas que estuda. Quando o estudante enxerga conexões entre os conceitos, o conceito se torna mais durável, aplicável e significativo, o oposto da memorização superficial para provas. Então, quando você estuda algo que tem a ver com o que você já tem estudado, você vai conectando e vai dando uma aplicabilidade àquele novo conteúdo, como consequência mais difícil de esquecer, ele fica mais durável, porque eu estou estudando, estou conectando, estou aplicando. Não é algo fragmentado que ficou numa caixinha, no limbo, e eu vou ter que lembrar. Então, normalmente a gente esquece. Ferramentas digitais para mapas conceituais. Diversas plataformas oferecem recursos robustos para a criação, colaboração
e compartilhamento de mapas conceituais em ambientes digitais. Nós temos o CMap Tools, que é uma plataforma gratuita especializada em mapas conceituais, com suporte a hiperlinks e imagens. Temos o MindMeister, que é uma colaboração em tempo real, ideal para projetos em grupos e ambientes de AD. Temos o Miro e o Lucidchart, inclusive o MindMeister eu utilizo também o Lucidchart, que são ambientes visuais amplos, com recursos avançados de personalização e integração. E temos o Canva, né? E o Google Jamboard, né? Opções acessíveis, com modelos prontos e fácil compartilhamento em nuvem. Então, ferramentas digitais tem várias. Mapas conceituais no contexto da EAD, né? Em ambientes da educação à distância, os mapas conceituais digitais ganham ainda mais relevância. A colaboração em tempo real, os hiperlinks para as fontes e a possibilidade de revisão constante amplia as possibilidades pedagógicas. Eles se tornam espaços vivos de construção coletiva do conhecimento, superando as limitações do estudo isolado e fragmentado tão comum em modelo de ensino remoto. Então, para quem estuda à distância, para quem está estudando, e você que vai fazer a minha pós-graduação em robótica educacional com aprendizagem baseada em projeto, você tem que saber, né, utilizar as ferramentas digitais, porque você vai estar estudando à distância. Vai ter o meu suporte, mas é muito importante você usar ferramentas digitais para auxiliar no seu aprendizado. Kinsk e a mediação tecnológica ativa, né? A mediação das tecnologias educacionais devem ir além da transmissão de informação e promover a construção ativa do conhecimento. O uso de mapas conceituais, especialmente em ambientes digitais, responde diretamente a esse desafio pedagógico. O estudante deixa de ser receptor passivo de conteúdo e assume o papel de autor do próprio aprendizado, fazendo escolhas, estabelecendo conexões e construindo representações originais do conhecimento. Então, você vai sair da passividade, onde você vai estar apenas observando, e vai fazer o quê? E parte para a autoria. Benefícios para a escrita acadêmica. A clareza dos vínculos lógicos entre conceitos não se restringe ao estudo. Ela transborda para a produção textual e acadêmica. Relatórios e ensaios. O estudante que utiliza mapas conceituais organiza suas ideias com maior coerência, estruturando argumentos de forma progressiva e bem fundamentada. Apresentações orais. A hierarquia visual do mapa serve como roteiro lógico para exposições, evitando divagações e garantindo fluidez na argumentação. E revisão e síntese. Mapas criados durante o estudo funcionam como guias de revisão, permitindo ao estudante retomar rapidamente a estrutura central do conteúdo. Belloni e uso intencional das tecnologias. As tecnologias devem ser incorporadas à prática educativa com intencionalidade crítica, né? Então, usar a tecnologia é bom, mas tem que ser de forma intencional. Nesse sentido, os mapas conceituais não devem ser usados como modismo pedagógico. São dispositivos estruturantes que tornam visível o pensamento em construção. Ferramentas a serviço de uma aprendizagem genuinamente crítica e reflexiva, não meros recursos decorativos ou performáticos. Então você precisa usar de forma intencional. Não é só para ficar mais bonito. Fica bonito, fica. Mas você precisa usar de forma crítica, intencional. Realmente que traga uma organização do seu pensamento. Como construir um mapa conceitual? A elaboração de um bom mapa conceitual segue um processo deliberado que desenvolve o pensamento crítico a cada etapa, né? Definir a hierarquia. Então você vai ordenar do geral ao específico. Identificar conceitos, extrair termos-chave do conteúdo. Conectar conceitos, usar palavras que explicam as relações. E revisar e refinar, ajustar a estrutura e clareza do mapa, né? Então cada etapa exige do estudante uma tomada de decisão constante, ativando habilidades cognitivas que vão da análise e avaliação crítica do próprio raciocínio. Dominar mapas conceituais é aprender a pensar. Dominar a técnica dos mapas conceituais não é apenas uma competência técnica, é uma conquista epistemológica. É aprender a pensar sobre o próprio pensar. Reconhecer padrões, hierarquias e relações que fundamentam o conhecimento científico profissional. O estudante que desenvolve essa habilidade está mais preparado para estudar de forma autônoma, produzir conhecimento com rigor
e navegar com confiança pela complexidade das disciplinas acadêmicas. Uma competência para a vida, né? Então você adquire pensamento sistêmico integrado, autonomia no aprendizado, rigor na argumentação, capacidade de síntese crítica. Isso é algo que eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade em sintetizar a informação, porque você tem informação no Google, tem informação nos livros, tem informação em apostilas digitais, tem informações de vídeos, de podcast, de áudio, inúmeras mensagens no WhatsApp, informações de agentes de inteligência artificial, como o ChatGPT e Gemini. Então tem muita informação. E a capacidade de sintetização das pessoas tem reduzido drasticamente, porque as pessoas não sabem resumir mais. Então, a capacidade de síntese crítica é essencial hoje em dia. E a visão estruturada do conhecimento. Uma reflexão. Você costuma organizar os conceitos-chave antes de iniciar a leitura ou a redação do texto? Mapas conceituais podem ser aliados poderosos para guiar esse processo e dar mais clareza às suas ideias. Experimente criar um mapa antes de escrever seu próximo trabalho. A diferença na organização das ideias será perceptível. Então, antes de escrever, antes de ler, faça um mapa mental, faça um mapa conceitual, né? O mapa conceitual, o mapa mental, mas aqui a gente está falando de mapa conceitual. Então, vai ajudar você a fazer os conceitos-chave. Então, no mapa conceitual, a gente não utiliza muito a criatividade, a gente utiliza mais a lógica e a conexão entre os conceitos. Síntese. O que os mapas conceituais oferecem? A organização lógica, estrutura o conhecimento de forma hierárquica, do geral ao específico, revelando relações de causa e efeito, categoria e função. Aprendizagem autônoma, torna o estudante o autor do seu próprio processo de aprendizagem como consciência crítica e reflexiva. Desenvolvimento cognitivo, ativa análise, síntese e avaliação, os níveis mais elevados da taxonomia de Bloom. E a qualidade textual, melhora a organização de ensaios, relatórios e a apresentação dos vínculos lógicos. Mais do que uma técnica de estudo, os mapas conceituais são a forma de habitar o conhecimento com consciência. Ao tornar visíveis as conexões entre as ideias, ele revela a arquitetura do pensamento e nos convidam a construí-la com cada vez mais rigor, criatividade e profundidade. Então é isso, eu espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu like, inscreva-se no nosso canal e eu te espero até o próximo vídeo. Abraços, lembrando que a nossa pós-graduação em robótica educacional com a aprendizagem baseada em projeto de inteligência artificial vai ser lançada em janeiro de 2027. Se prepara aí.